volta, bebemos muita água e você também pode participar do programa Viva Melhor, ou pelo WhatsApp que está na tela, ou pelo Instagram, @TV Alegria Oficial. Ok? Então eu vou passar aqui para a Tati, que a Tati tem mais perguntas aí para o doutor. Tenho sim, doutor. Eu queria saber como que o consumo insuficiente de água pode influenciar na produção de colágeno e no envelhecimento da pele. Importante saber, uma pergunta aí que as mulheres, né, com certeza se questionam nesse momento. Como eu havia dito, né, a água ela é essencial para a parte cardiovascular, né? Então, nós temos que lembrar que a água vai levar esses nutrientes para que haja a produção de novas células. A pele está em constante regeneração, né? E o colágeno, ele tem ação pelos fibroblastos. Uma desidratação leva à redução dos fibroblastos, deixa a pele com rugas, com linhas, ela perde a elasticidade, perde a firmeza. Então, sim, é ideal que aumente-se esse consumo, que não tenha esse estado de desidratação, porque a pessoa pode ficar com as linhas de expressão mais rapidamente do que o normal. Tá vendo, mulherada? Tem que tomar bastante água, além de hidratar a pele, porque está 100% associada, então, ao envelhecimento. Exatamente, da pele. Envelhecimento precoce da pele. E pegando nessa linha, permanecendo na questão da pele, vamos passar um pouquinho para a parte da área da Tati aqui, que é tratamento de lesões cutâneas, etc, etc. O que uma hidratação, uma falta de hidratação pode influenciar na cicatrização? Então, a gente sabe que a cicatrização, ela precisa acontecer em algumas etapas. E para isso a gente precisa das células, né, das precursoras, para que essa cicatrização aconteça de forma efetiva. Quem vai levar essas células? O sangue, que é constituído basicamente de água. Então, se você tem uma volemia adequada, ou seja, um volume de sangue adequado, a quantidade de água adequada, você favorece as cicatrizações. Inclusive, pacientes que são submetidas a lasers e as peelings, é ideal, extremamente ideal, que se aumente a hidratação, porque vai favorecer o processo de cicatrização devido a esse procedimento de volemia mesmo, de células, de recrutamento de células, para favorecer a cicatrização ali no local. Excelente. Na verdade, não existe cicatrização sem umidade no leito da lesão, que vem exatamente de uma hidratação adequada do corpo também, né, doutor? Com certeza. Outra coisa, existe algum alimento que contribui para uma hidratação natural da pele? Então, os alimentos que pode ser citado são as frutas, né, ricas em água, como melancia, laranja. O pepino também é um alimento rico. Peixes são bons porque tem ômega 3 e favorece também o estado de hidratação do organismo. Então, são algumas coisas naturais, algumas frutas que podem ser consumidas diariamente, que ajudam também no estado de hidratação do organismo. Que além de terem esse favorecimento da hidratação, também tem muitas vitaminas. Outros nutrientes associados, aí, né? Para hidratação. Fake ou fato? Ixi. Existem alguns medicamentos que propiciam para retenção de líquido? A gente tem medicamentos que podem provocar retenção de líquidos, né? A gente tem alguns antihipertensivos que podem fazer isso. A maioria deles são diuréticos, né? Eles favorecem a perda de líquidos, né? Então a gente tem que lembrar que algumas substâncias que são vasoconstritoras, elas podem, querendo ou não, indiretamente influenciar nessa perda e nessa retenção de líquido, porque eu preciso manter aquele volume ali, então eu preciso comprimir vaso e manter volume de sangue. Mas a maioria das substâncias são diuréticas, né? E essas que são diuréticas, significa que a gente tem que aumentar a hidratação? Porque as diuréticas vai favorecer a perda de líquidos, né? Alguns antihipertensivos que são das classes dos diuréticos, o mecanismo de ação dele é justamente esse. Favorecer a perda, né, de líquido, favorecendo a regulação da pressão arterial. Mas aí, nesses casos, a gente tem que lembrar que o paciente precisa manter uma hidratação adequada. Porque, por exemplo, se eu estou usando um diurético potente de alça, o paciente está perdendo muito volume por esse diurético, eu preciso repor de alguma forma. Porque aí eu controlo a pressão arterial e faço uma desidratação, uma sobrecarga renal? Não dá, né? Então, assim, a mesma medida que a gente perde, a gente tem que repor, mantendo sempre esse equilíbrio, esse mecanismo super de dica homeostase. aí, né, para o pessoal profissional de saúde que está assistindo aí, enfermeiros, futuros enfermeiros, médicos, futuros médicos, enfim.
toda a equipe multidisciplinar não esquecer, na hora de fazer as consultas com pacientes hipertensos que tomam antipertensivos com diuréticos, reforçar essa questão aí, porque sinceramente, doutor, eu, assim, ouvi muito pouco ou nunca ouvi numa consulta com pacientes crônicos, principalmente hipertensos, essa orientação de aumentar a ingesta hídrica quando ele, né, fizesse uso de antipertensivo diurético. Então fica a dica aí pro pessoal. É até interessante falar sobre isso, porque muitos têm o receio de hidratar um paciente que é hipertenso. Fazer sobrecarga, fazer edema agudo de pulmão, fazer uma insuficiência cardíaca, mas a gente não pode deixar de hidratá-lo, né? A gente não pode deixar de orientar esse paciente que ele está usando um medicamento para perder, que vai favorecer a eliminação, mas que a gente tem que manter também a hidratação adequada para esse paciente. Nesses pacientes, a hidratação ela é feita de maneira cuidadosa, mas ela precisa ser feita, ela não pode ser descartada. Maravilha. E hoje, doutor, né, graças a Deus, a população está cada vez mais consciente da necessidade da realização de atividade física, e a atividade física pode impactar também, né, na necessidade de hidratação. Como que seria essa questão? A gente tem que lembrar que durante a atividade física há perdas, né? A gente está ali consumindo energia, perdendo volume, transpiração também. Então a gente tem que lembrar que durante a prática de atividades físicas a gente precisa levar a nossa garrafinha, né? Seja na academia, seja numa corrida, seja a prática que você está fazendo, manter-se hidratado, porque há perdas, né, durante o exercício físico. E a gente sabe que a água também favorece o processo de emagrecimento. Então, além de ajudar na saúde, favorece o processo de emagrecimento, ajudando também, sim, nos efeitos positivos da atividade física. Então, é ideal que leve-se sempre a garrafinha. Nos maiores centros esportivos tem o bebedor, né, que pode ser reposta essa água. Então, é ideal que as pessoas sempre mantenham a hidratação adequada, antes, durante e após o treino. Ótimo. Nós falamos aqui já, né, da questão do clima, da questão do clima frio, que às vezes não requer uma hidratação maior, porque não tem tanta perda, né, pelo suor, enfim, mas que precisa da hidratação, assim como o calor, que a gente precisa aumentar a hidratação. Mas um ponto importante, você também falou, doutor, sobre a questão do público mais vulnerável, né? Que são os extremos de idade. Crianças e idosos estão mais vulneráveis a desidratar mais rápido. Mas assim, existe diferença de sinais clínicos de desidratação de crianças para idosos? Nesses grupos, a gente tem outras alterações como a letargia, né? Os idosos ficam mais letárgicos, ficam mais lentos, pode ter confusão mental, umas desidratações mais graves, mais severas. O paciente chega no pronto atendimento, trazido por familiares, relatando que o idoso está mais quieto, não está querendo comer, está um pouco rebaixado, está um pouco confuso. Então a desidratação no idoso pode causar esse rebaixamento. Na criança já causa letargia, né? A criança fica um pouco mais quieta, mais hipoativa, e a gente sabe que uma criança hipoativa é sinal de que alguma coisa errada, não né? tá legal com aquela criança. Além dos outros sinais que nós falamos, que é a boca, a mucosa seca, a pele ressecada, né? Que podem estar também presentes nesses grupos de risco. Então é importante ver fraldinha, exatamente, né? Se tá muito tempo a fraldinha seca, não tá urinando. Não tá urinando, geralmente a criança urina bastante, né? O volume é muito grande, então a redução desse volume. Nos idosos há uma hiperconcentração de urina, né? Então a gente tem que ficar atento um pouco mais a esses sinais, nesses grupos de risco especificamente. E nas hidratações venosas, por exemplo, né? Quando o paciente entra e já chegam naqueles quadros que você já precisa hidratar, qual que é o soro mais utilizado? Geralmente a gente faz solução fisiológica, né? 0,9%. Em quadros, por exemplo, de sepsis, a gente adota 30 ml por quilo na primeira hora para fazer uma expansão volêmica mais rápida. Então depende das causas, né? Depende daquilo que está sendo, do estado que o paciente chega para nós. Então é ideal que a gente pelo menos reponha ali inicialmente 1 litro de soro, né, de solução fisiológica, e acompanhe essa ressuscitação, que a gente fala de ressuscitação volêmica ou de expansão volêmica.
Então depende muito da causa e do estado que o idoso, a criança ou o adulto chega para nós. E é interessante assim, a gente deixar bem claro a diferença entre a hidratação oral e a hidratação venosa. Existe o soro caseiro, Sim. né, que utiliza em casa, que é aquela uma pitadinha de sal, de açúcar, sim, né, que você utiliza até para uma reidratação oral. Existem aquelas soluções prontas ou o que a gente faz, mas que de forma alguma substitui a hidratação venosa. Então, sim, mães, principalmente mães, né, cuidadores de idosos, pessoas familiares com idosos, ao primeiro sinal de desidratação, que esses vários sinais aqui que o doutor Flávio falou pra gente aqui, super contribuiu, melhor nem tentar a hidratação oral, né, doutor? Assim, de primeiro, já leva pro, bom levar, o médico avalia. E lá, se ele achar que, né, resolvido com hidratação oral, ele mesmo encaminha. Porque sim, pelo sim, pelo não, né, doutor? A desidratação ela age muito rápido, né? Então, às vezes, vai ficar em casa tentando. Então, aos sinais de desidratação, levar para o médico. Exatamente, né? Para ser avaliado e a gente realmente, de fato, traçar a estratégia. E no pronto-socorro a gente consegue fazer uma ressuscitação volêmica, expansão volêmica rápida, imediata, que pode dar continuidade em casa, né? Então é importante, muito importante, que ao observar esses sinais nesses grupos de risco, leve a unidade de pronto atendimento para ser avaliado. Que salva vidas, né? Com certeza. Muito importante essa colocação. Eu me lembro de uma época que eu trabalhei com pediatria e era muito comum, né, em determinadas épocas do ano, a gente ter surtos de gastroenterite e as crianças às vezes chegavam no pronto-socorro já com sinais muito avançados, né, de desidratação, que era difícil inclusive pra gente conseguir o acesso venoso. Porque isso prejudica até no acesso venoso. Com certeza, né? E, sim, e muita fragilidade capilar. E às criança vezes chorosa. A mãe sempre chegava com o mesmo relato de que tentou hidratar em casa, só que vômitos o tempo todo, diarreia, o corpinho, né, da criança, o organismo não chegava a reter o líquido que era necessário para a recuperação. Então, porque o ideal é que toda vez que tiver um quadro de vômito ou diarreia, repõe, né? E aí a gente não consegue fazer isso. Às vezes a mãe não consegue fazer isso em casa, né? De forma oral, né? De forma oral, porque a criança tá vomitando, aí toma medicamento para parar o vômito, não consegue reidratar, aí começa o quadro de diarreia, que perde muito líquido também. Então, nesses casos, é ideal. Líquidos e eletrólitos, né? Com certeza. Importantíssimos aí pro corpo. Bem, saindo um pouco aí da parte só de saúde, vamos falar um pouco de estética, né? Que hábitos diários uma pessoa que se preocupa em ter uma pele saudável, ela tem que adotar, doutor? Primeiro, a hidratação, né? Manter o corpo bem hidratado. Usar hidratantes corporais, né? É essencial. E aí a gente tem que fazer um asterisco aqui, uma observação muito importante. Procure o melhor hidratante, né? Tem pacientes que têm a pele extremamente ressecada, tem pacientes que têm a pele extremamente oleosa, tem os extremos da pele também. Então é ideal que tenha o hidratante adequado para aquele fototipo de pele, né? Para aquele tipo de pele, para que ela mantenha essa hidratação também de forma externa. Além do consumo de água, do uso de hidratantes, fazer o consumo de alimentos que favorecem, né? A gente já falou de algumas frutas, alguns vegetais, carnes, que favorecem o estado de hidratação do organismo e favorece a pele também. Perfeito. Bom, agora tem uma pergunta aqui, diretamente para mim, né? Tendenciosa minha, que é o seguinte: doutor, quem tem dificuldade de beber água? O que ela pode fazer para mudar esse hábito? Tem dificuldade de beber água, não gosta da água, bebe a água na força do ódio, ou então não bebe água, chega no final do dia, bebeu no máximo um copo de água. O que ela pode adotar? Quais são as estratégias que ela pode adotar para aumentar esse consumo de água? Eu acho que a primeira estratégia nossa para aumentar esse consumo é aquelas garrafas graduadas. Compra-se aquelas garrafas que tem a graduação de quantidade de líquido que tem que beber por dia. Coloca essa quantidade de líquido ali para que a pessoa veja que ela precisa ingerir aquele líquido até o final do dia. É uma maneira que a gente tem de tentar estimular nessa pessoa a beber.
Outra estratégia é saborizar essa água, né? As águas saborizadas. Aí você coloca algo ali na água que te deixa mais atrativo. Você vai beber essa água porque não é só uma água, é uma água com um sabor que você gosta, que você quer, e você aumenta, querendo ou não, indiretamente o consumo de água aí dessa forma. E outra é o autocuidado, né? A gente tem que lembrar que se eu quero ter uma vida saudável, uma vida longínqua, né? Hoje a geração de hoje está querendo viver mais e está se vivendo mais, tem se preocupado mais com isso. A hidratação ela é fundamental, então a pessoa ela tem que também ter esse autocuidado, esse feeling, para ela lembrar que ela precisa sim se hidratar e que isso é importante e deixar sempre lembretes. Hoje tem aplicativos no celular que toca toda hora, olha, por favor, beber água, tem relógios que ajudam, barulhos, então assim, tem garrafinhas térmicas de todos os preços. Põe o despertador. Que mantém a água gelada, água o dia inteiro, então não tem como arrumar desculpas. Com certeza. É questão de organização, de estratégia para aumentar essa hidratação de água. Perfeito. Doutor, e se os nossos telespectadores tiverem alguma dúvida, gostaram aí bastante da conversa com o senhor, quiserem conversar com você, bater um papo nas redes sociais, de que forma que nós podemos te encontrar? Nas redes sociais, contato, quais são? Tem o meu Instagram profissional, que é doutor.flavioaugusto, meu Flávio com Y e Augusto com TH. Só tem ele, gente. Só tem eu, não tem outro. Pode entrar em contato comigo lá que eu tiro as dúvidas com certeza. Excelente. Gente, não perca a oportunidade, viu? Entra lá e contacta o Dr. Flávio. Dr. Flávio, muito obrigada pela sua presença. A TV Alegria está de portas abertas. Sempre que você quiser voltar, sempre que você quiser nos prestigiar aqui com a sua presença e esclarecer sobre algum outro tema, certo? Então, eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu aqui gostei, já vou um tapa de luva de pelica, eu já vou botar minha garrafa graduada ali com 5 litros logo de uma vez. Essa conversa deu uma sede. Deu uma sede, gente, deu uma sede, de verdade, deu mesmo. Tá, então, eu espero que vocês tenham gostado também. Tati, sempre um prazer estar com vocês. Estaremos aí. Prazer é todo meu. Em muitos outros momentos, se Deus quiser. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência e até o próximo Viva Melhor.